Oi, pessoal! Bem-vindos à aula de História do Brasil sobre República Velha. A República Velha é a denominação dada à primeira fase da República Brasileira, que se estendeu da Proclamação da República em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. Podemos dividir a República Velha em dois períodos. O primeiro período vai de 1889 a 1894, chamado de República da Espada, que foi o período que a gente estudou na aula anterior. Foi o período dominado pelos militares. Ganhou esse nome pois o Brasil foi governado por dois militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O segundo período vai de 1895 a 1930, chamado de República Oligárquica. Foi o período denominado pelos presidentes dos estados, pois na época os atuais governantes eram chamados de presidentes. Continuando a conversa que a gente estava tendo na aula anterior, depois do presidente Floriano Peixoto ser tirado do poder, foi eleito através de eleições diretas, então, o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Prudente de Moraes começa com a República das Oligarquias, com domínio da burguesia cafeira paulista, caráter agrário, monocultor, latifundiário e exportador da nossa economia, que sempre continuava sendo subordinada aos interesses dos Estados Unidos e das nações europeias. O governo de Prudente de Moraes ocorreu entre 1894 e 1898. Foi o primeiro presidente civil do Brasil, finalizando o período conhecido como República da Espada. Ele era republicano e paulista, e saiu vencedor nas primeiras eleições da República, ocorridas em 1894. Com o seu governo, tem início o período da história do Brasil conhecido como República das Oligarquias. Nessa fase, que durou até 1930, os grandes fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais tinham influência e participação nos rumos políticos e econômicos do país. No campo político, seu governo foi marcado pela disputa entre dois grupos, representantes de interesses econômicos diferentes. Um grupo mais forte era o dos grandes fazendeiros da região sudeste, que exigiam medidas que os favorecessem. Do outro lado, estavam os industrialistas, que exigiam maiores investimentos na industrialização do país. Prudente de Moraes tomou medidas no intuito de retirar da política os militares, colocando em seus lugares civis representantes dos grupos econômicos dominantes, principalmente os cafeicultores. Essas medidas políticas favoreceram a descentralização do poder, defendida pelas oligarquias, característica combatida pelos militares que defendiam um sistema governamental mais centralizado. Em 1896, houve a insurgência do Arraial de Canudos, no interior da Bahia, liderada pelo beato Antônio Conselheiro. O governo da Bahia, com apoio dos latifundiários, não concordava com o fato de que os habitantes de Canudos não pagassem impostos e vivessem sem seguir as leis estabelecidas. Os habitantes de Canudos eram acusados de serem restauradores monarquistas devido às pregações de Antônio Conselheiro contra as medidas republicanas que prescindiam a religiosidade, como resultado da separação entre Igreja e Estado. Antônio Conselheiro, por sua vez, defendia o fim da cobrança dos impostos e era contrário ao casamento civil. Ele afirmava ter sido enviado por Deus para liderar o movimento da Guerra de Canudos contra as diferenças e injustiças sociais. Além das questões religiosas, o povoado de Canudos lutava, sobretudo, contra as precárias condições de vida no sertão do Nordeste, assolado pelos desmandos dos coronéis e o aumento dos impostos. Nenhuma das três primeiras tentativas das tropas governistas em combater o Arraial de Canudos foi bem-sucedida. A população resistiu bravamente contra os militares. Na quarta tentativa, o governo da Bahia solicitou o apoio das tropas federais, conseguindo com isso que militares de várias regiões do Brasil, usando armas pesadas, fossem enviados para o sertão baiano. O Arraial foi massacrado de forma brutal. Crianças, mulheres e até idosos foram mortos sem distinção.
O povoado resistiu bravamente, mas foi aniquilado em março de 1897. Então, basicamente, a Guerra de Canudos aconteceu porque a população desse local, liderado por Antônio Conselheiro, tinha pensamentos de volta da monarquia, ou seja, contra o governo novo republicano. Eles achavam que era ruim essa separação entre igreja e Estado e queriam que voltasse como era durante a monarquia. Além disso, eles lutavam por outras questões mais importantes, que eram as precárias condições de vida lá no Nordeste, que tinha piorado com o aumento dos impostos. Eles resistiram por vários anos, derrotando inclusive tropas do governo que tentaram ir lá derrotar eles. Até que, enfim, eles foram massacrados e muitas pessoas foram mortas. Tudo isso aconteceu no interior da Bahia e terminou em março de 1897. O próximo governante foi Campos Salles, de 1898 a 1902. O governo de Campos Salles ficou politicamente reconhecido pelos seus esforços destinados à consolidação dos interesses políticos das grandes oligarquias cafeeiras. Entre outras ações econômicas, esse governo tentou reverter a crise inflacionária que tomava conta do Brasil com a renegociação das dívidas contraídas principalmente com os banqueiros ingleses. Ao mesmo tempo, o café, que era o principal produto da nossa pauta de exportações, sofria com os baixos preços provenientes da superprodução. Em meio a tantas dificuldades, o governo Campos Salles conseguiu estabelecer um acordo econômico conhecido como Funding Loan. Tal medida estabelecia uma suspensão temporária do pagamento dos juros da dívida externa e oferecia um novo empréstimo de 10 milhões de libras esterlinas ao país. Caso os acordos não fossem cumpridos, os credores estrangeiros obteriam o direito de recolher a receita obtida em regiões alfandegárias, da Estrada de Ferro Central do Brasil e do abastecimento de água da capital. Então, para entender melhor o que foi esse Funding Loan, a gente tem que lembrar que o começo do governo republicano não foi fácil economicamente. A economia sofreu um grande processo inflacionário, e como a gente falou na primeira aula, com o Rui Barbosa e a política do encilhamento. Essa política do encilhamento tinha emitido vários créditos e os bancos passariam a liberar empréstimos livremente às pessoas, sem saber se elas poderiam pagar de volta. Para financiar esse volume de empréstimos, o governo foi obrigado a fazer grandes injeções de dinheiro no sistema econômico, o que resultou nas inflações, como a gente conversou. Isso gerou uma grande crise e quando Campos Salles assumiu, em 1898, encontrou o país num ambiente totalmente catastrófico e à beira da falência. E ele resolveu reunir todos os credores, ou seja, as pessoas que tinham emprestado dinheiro para o Brasil, no caso os bancos da Inglaterra, e estabeleceu um acordo, porque a dívida que eles tinham era gigante. O Funding Loan já tinha sido colocado em prática em outros países, como na Argentina, e estava dando certo, em que eles remanejaram a dívida externa que eles tinham, que era no valor de 15 milhões de libras, com juros de 6%. Em troca disso, da Inglaterra deixar a dívida ser renegociada, os argentinos tiveram que oferecer como garantia o repasse de todo o lucro gerado pelos impostos alfandegários e os serviços ferroviários. E eles tinham que prometer e se responsabilizar por não fazer novas dívidas e se comprometer a pagar essa dívida que eles renegociaram. Já no caso do Brasil, o Funding Loan seria no valor de 10 milhões de libras e esse valor seria bancado pelo repasse das divisas geradas pelo Serviço de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro e também da Estrada de Ferro Central do Brasil, e todos os tipos de impostos seriam recolhidos na alfândega brasileira. Foi também estabelecido, como parte do acordo, que era obrigação que os bancos fortalecessem a moeda do Brasil para combater a inflação e estabilizar a economia no país. E foi concedido um prazo de mais de 10 anos para o Brasil iniciar esse pagamento da dívida externa para a Inglaterra. E os primeiros 3 anos foram dados para o Brasil para ele usufruir dos recursos e conseguir começar a arrecadar o dinheiro para pagar essa dívida. Basicamente, o Funding Loan foi uma tentativa de um acordo com a Inglaterra para renegociar a dívida externa e o Brasil conseguir reorganizar a sua economia, que estava um caos. Em troca, a Inglaterra cobrava impostos nossos.
Durante o governo do paulista Campos Salles, o poder federal uniu-se às oligarquias estaduais concentradas na mão dos latifundiários. O intuito era estabelecer uma relação amistosa entre ambas as partes. Dessa forma, a troca de favores era clara. O governo federal concedia poder e liberdade política e ainda benefícios econômicos para as oligarquias estaduais. Em troca, favoreciam a escolha dos candidatos por meio do voto aberto, comandadas e manipuladas pelos coronéis, os quais representavam a força local. Lembra que a gente falou na aula passada que o voto era aberto, não era secreto igual hoje? Então, as eleições podiam ser manipuladas pelos coronéis, porque eles podiam mandar os funcionários votarem em quem eles quisessem e eles podiam ver se o funcionário estava realmente votando naquela pessoa. E isso gerou várias fraudes nas eleições. Com isso, ficou claro que as elites locais dominavam a cena política e econômica dos estados, sendo monopolizada por famílias nobres e muitas vezes comandadas pelos coronéis. Esse movimento ficou conhecido como coronelismo, em que eles partilhavam a metodologia do voto de cabresto, que era essa fraude que eu comentei do voto aberto, e isso viabilizou a corrupção desde fraudes eleitorais e compra de votos. Além disso, o aumento da violência por meio da dominação dos coronéis também aconteceu nos denominados currais eleitorais. O próximo governante foi Rodrigues Alves. Ele governou de 1902 a 1906. O governo de Rodrigues Alves foi mais um dos mandatos presidenciais que ocorreram graças à política dos governadores. Nesse aspecto, sua gestão foi visivelmente beneficiada pelo bom momento que a economia agroexportadora viveu naquele período. Em um dos mais nítidos sinais desse período próspero, pode ser percebido nas várias obras públicas que modernizaram a cidade do Rio de Janeiro. O governo financiou uma grande reforma dos bairros e ruas da antiga capital federal, inspirada nos padrões dos modernos centros urbanos europeus. Apesar disso, esse projeto de modernização foi realizado graças a uma série de desapropriações que acabaram expulsando as populações pobres do Rio de Janeiro de suas casas e cortiços antigos. Na época, a cidade convivia com uma diversidade de problemas provenientes de um processo de inchaço urbano decorrente da abolição da escravidão e da imigração europeia. Milhares de ex-escravos e estrangeiros pobres se amontoavam em habitações precárias, sem qualquer planejamento necessário. No ano de 1904, o governo aprovou uma lei que permitia o uso de força policial para que a população fosse vacinada contra possíveis epidemias, causando uma enorme briga entre o Estado e a população carioca. Com isso, vários conflitos tomaram as ruas cariocas em um incidente conhecido como a Revolta da Vacina. Vamos falar um pouco melhor sobre essa Revolta da Vacina, porque foi bem importante. A situação do Rio de Janeiro no início do século XX era precária. A população sofria com a falta de um sistema eficiente de saneamento básico, e por isso haviam constantes epidemias como febre amarela, peste bubônica e varíola. A população de baixa renda, que morava em habitações precárias, era a principal vítima desse contexto. Preocupado com a situação, o presidente Rodrigues Alves colocou em prática um projeto de saneamento básico e reurbanização do centro da cidade. O médico Oswaldo Cruz foi designado pelo presidente da República para ser o chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, com o objetivo de melhorar as condições sanitárias da cidade. A campanha de vacinação obrigatória foi colocada em prática em novembro de 1904. Embora seu objetivo fosse positivo, ela foi aplicada de uma forma autoritária e violenta. Em alguns casos, os agentes sanitários invadiam as casas das pessoas e vacinavam elas à força, provocando revolta nas pessoas. Essa recusa em ser vacinado acontecia porque grande parte da população não sabia o que era vacina e tinha medo dos seus efeitos. As revoltas populares começaram a aumentar a cada dia mais, impulsionadas também pela crise econômica, que causava desemprego, inflação e um alto custo de vida que a população mais pobre não podia bancar.
Outro fato que colaborou para o aumento dos protestos de rua foi a reforma urbana, que retirou a população pobre do centro da cidade, derrubando vários cortiços e outros tipos de habitações mais simples. As manifestações e os conflitos espalharam-se pelas ruas da capital brasileira, e as pessoas destruíram bondes, apedrejaram prédios públicos e espalharam a desordem pela cidade. Em 16 de novembro de 1904, o presidente Rodrigues Alves revogou a lei da vacinação obrigatória e colocou nas ruas o exército, a marinha e a polícia com o objetivo de acabar com os tumultos. Isso melhorou a situação e, eventualmente, a cidade voltou para a calma e para a ordem. Nesse mesmo governo, as oligarquias sentiam os primeiros sinais da crise cafeeira devido à baixa dos preços no mercado internacional. Na época, as elites agrárias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo propuseram um acordo entre o governo que se comprometia a comprar o excedente da produção cafeeira do país. Isso foi chamado de Convênio de Taubaté e foi criticado pelo presidente, mas foi adotado no governo seguinte. O próximo governante foi Afonso Pena. Ele governou de 1906 a 1909. O governo de Afonso Pena se inicia quando o mineiro Afonso Augusto Moreira Pena é eleito presidente do Brasil em 1906. Apoiado pelas oligarquias agrárias, Afonso Pena desenvolveu uma administração orientada para o atendimento dos interesses dos cafeicultores. Em seu mandato, o Convênio de Taubaté, que foi um acordo firmado no final do governo Rodrigues Alves, que dava ao Estado a obrigação de comprar os excedentes de café, foi reafirmado. Essa realidade resultou em um grande aumento da dívida externa brasileira, visto que, para cumprir tal tratado, o governo tinha que realizar empréstimos cada vez maiores. Então, basicamente, como o preço do café estava caindo e os agricultores não conseguiam vender todo o café que eles produziam, eles fizeram um acordo com o governo, chamado Convênio de Taubaté, que todo o excedente de café que eles não conseguissem vender, não conseguissem exportar, o governo tinha que comprar, senão eles iam ficar em muito prejuízo e entrar em falência. Mas isso resultou num grande aumento da dívida externa brasileira, porque para o governo conseguir comprar todo esse café que sobrava dos cafeicultores, o governo mesmo tinha que emprestar mais dinheiro. Outras medidas que tinham o fim de melhorar o negócio das elites rurais foram a criação de ferrovias e a modernização dos portos, o que facilitava significativamente o escoamento da produção cafeeira, além do incentivo à entrada da mão de obra imigrante nas lavouras. Afonso Pena acabou falecendo em 14 de junho de 1909 e foi substituído pelo seu vice, Nilo Peçanha. O próximo governante, Nilo Peçanha, governou de 1909 a 1910. Desde algum tempo, Nilo Peçanha se mostrava favorável à ascensão do Marechal Hermes da Fonseca ao mandato presidencial. Os paulistas eram contrários a essa candidatura por tomarem como referência as várias agitações ocorridas durante a República da Espada. Com isso, eles buscaram o nome de Rui Barbosa como uma alternativa capaz de agradar a oligarquia nordestina e os eleitores dos centros urbanos. Os oligarcas mineiros e sulistas abraçavam a candidatura de Hermes da Fonseca. Pela primeira vez na história, um candidato a presidente, no caso Rui Barbosa, recebeu amplos incentivos para realizar uma campanha que percorreu diferentes estados brasileiros. Por fim, o general Hermes da Fonseca venceu as eleições com uma diferença pequena de votos. Apesar da derrota, o impacto causado pela candidatura de Rui Barbosa indicava que a hegemonia política exercida pelos oligarcas dava seus primeiros sinais de enfraquecimento. Além dessa intensa disputa, o governo de Nilo Peçanha teve grande importância ao estabelecer o Ministério da Agricultura, Comércio e da Indústria. Nessa mesma época, foram dados os passos iniciais para a criação e o desenvolvimento do ensino técnico profissional do país. Além disso, também devemos destacar a criação do Serviço de Proteção ao Índio. O próximo governante foi Hermes da Fonseca, que governou de 1910 a 1914. Hermes da Fonseca manteve as políticas de valorização do café e obteve uma nova renegociação da dívida externa brasileira.
Contudo, pode-se dizer que instabilidades e crises políticas foram os elementos que mais marcaram seu governo. Hermes da Fonseca inaugurou o que chamamos de política das salvações. Tratava-se de intervenções políticas no Estado e de substituições de seus governantes, ações justificadas pela tentativa de combater a corrupção. No entanto, o claro objetivo do governo Hermes da Fonseca era derrubar as oligarquias adversárias e fortalecer seus aliados políticos. Dessa forma, por violar a autonomia dos estados e ir contra os fundamentos republicanos, várias revoltas foram geradas. A medida impositiva de Hermes da Fonseca sofreu oposição no Rio Grande do Sul, Paraíba, Piauí e no Ceará. Além disso, outros conflitos de cunho militar e popular foram desencadeados. Um deles foi a Revolta da Chibata, um movimento social de grande importância para a história do Brasil. O movimento põe em ação militares da Marinha Nacional, negros em sua maioria, que se revoltam contra os tratamentos abusivos recebidos dos oficiais, que não eram raros e recorriam à chibata como forma de punição. Então, o nome do movimento, como ficou conhecido na história. A revolta teve como um de seus líderes João Cândido Felisberto, um filho de ex-escravos. A Revolta da Chibata foi um levante de cunho social realizado nas subdivisões da Marinha no Rio de Janeiro. O objetivo era pôr fim às punições físicas que os marinheiros eram submetidos, como as chicotadas, e o aprisionamento em celas destinadas ao isolamento. Os marinheiros queriam também uma alimentação mais saudável e que fosse colocada em prática a lei de reajuste de seus honorários, já votada pelo Congresso. De todos os pedidos, o que mais afligia os marujos eram os constantes castigos a que eles tinham que passar. Essa situação revoltou os marinheiros, que eram obrigados por seus comandantes a assistir todas as punições aplicadas para que servissem de exemplo. Durante essas punições, os soldados tinham que se juntar, trazer a pessoa que tinha se rebelado, sem a parte de cima da roupa e com as mãos presas atrás das costas, e tinham que ficar assistindo o castigo. O movimento deu-se quando um marinheiro de nome Marcelino Rodrigues levou 250 chicotadas por ter machucado um companheiro da marinha no interior do navio de guerra denominado Minas Gerais, que se encontrava a caminho do Rio de Janeiro. Os marinheiros que se rebelaram assassinaram o capitão do navio e mais 3 militares, e enquanto isso, na Baía de Guanabara, os revoltosos conseguiram a adesão dos marujos na nau São Paulo. O condutor da insurreição, João Cândido, conhecido como Almirante Negro, foi responsável por articular as solicitações exigidas para o fim da revolta. O presidente Hermes da Fonseca percebeu então que não era um blefe e decidiu ceder diante dos ultimatos dos revoltosos. Os marinheiros confiaram no presidente, entregaram as armas e os navios rebelados, mas quando o conflito terminou, o governante não cumpriu com a sua palavra e baniu os marinheiros que haviam feito parte do movimento. Isso fez com que os marinheiros que sobraram não ficassem satisfeitos e fizessem um novo levante na Ilha das Cobras, que foi severamente abafado pelas tropas do governo. Muitos marujos morreram, outros tantos foram banidos da marinha. Quanto a João Cândido, o líder, foi aprisionado e atirado em um calabouço na Ilha das Cobras. Quando ele se livrou da prisão, encontrava-se emocionalmente amargurado, considerado até mesmo alucinado. Em 1912, ele foi julgado e considerado inocente. Historicamente, ficou conhecido como Almirante Negro, aquele que aboliu o uso da chibata na Marinha Brasileira. Outro conflito que merece destaque é a Guerra do Contestado. O motivo dessa luta foi principalmente a disputa de territórios entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Além disso, o conflito assemelhou-se em muitos aspectos com a Guerra dos Canudos, pois também foi motivado por grande concentração de terras nas mãos de poucos, pela miséria e pela fome, além da forte religiosidade da região. A presença de empresas estrangeiras na região onde se travou a Guerra do Contestado só agravou a situação, pois expulsavam os camponeses para a construção de estradas de ferro e madeireiras na região. Destacou-se na Guerra do Contestado o líder José Maria. O governo federal não viu com bons olhos o trabalho de José Maria, que passou a representar um risco para a ordem e segurança na região.
Ele e seus seguidores foram severamente reprimidos pelas multinacionais e pela Guarda Armada do governo federal. Eles pretendiam dar fim aos povoados sertanejos e obrigá-los a sair por bem ou por mal dos territórios que eles haviam tomado posse. Em novembro de 1912, ocorreu a Batalha de Irani, que marcou esse conflito e desencadeou a morte do monge José Maria. Os revoltosos, inconformados com a morte de seu líder, partem para o extremo, dando início a uma guerra civil. Novas sedes foram construídas por seus seguidores, que até esse momento não pensavam em se render, mas sim em continuar lutando e indo contra o governo federal, que queria acabar rapidamente com essa guerra, e resolve usar todo o seu poder militar e abater as últimas fortificações resistentes, utilizando para isso um grande contingente de soldados preparados com fuzis, canhões, metralhadoras e aviões, coisa que nunca foi usada numa ação dessa magnitude. A Guerra do Contestado acabou com a capitulação de revoltosos e com muitas mortes, pois os mesmos resistiram bravamente antes de se dar por vencidos. Agora vamos fazer algumas questões sobre a aula. Primeira questão. Marque a alternativa que melhor explica as causas da Guerra de Canudos. A. O descontentamento do povo carioca com a campanha de vacinação obrigatória. B. Os latifundiários, juntamente com o governo da Bahia, não aceitavam o fato dos habitantes de Canudos não pagarem os impostos. C. Insatisfação dos fazendeiros do estado de Minas Gerais com os altos impostos cobrados. D. Insatisfação da população de Canudos com a pequena exportação da cana-de-açúcar. A resposta dessa questão é a alternativa B. Os latifundiários e o governo da Bahia não aceitavam que os habitantes não pagavam os impostos. Lembra que a gente falou que eles estavam se rebelando contra a miséria e contra os altos impostos? Então, a alternativa certa é a alternativa B. Segunda questão. Em relação à revolta da vacina, qual foi a reação dos cariocas em meio à obrigatoriedade imposta pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz? A. Aceitaram muito bem a ideia. B. Agradeceram ao doutor, pois reconheceram a importância de sua imposição. C. Os cariocas reagiram com muita violência, prédios e lojas foram atacados e depredados, trilhos foram retirados e bondes foram virados. Ou D. Atacaram o médico e apedrejaram a casa dele. A resposta dessa é a alternativa C, foi uma revolta. Como a gente conversou, o Dr. Oswaldo Cruz foi responsável por implementar a vacinação obrigatória, mas as pessoas estavam sendo obrigadas a se vacinar e a polícia estava usando da força, invadindo a casa das pessoas e como elas não entendiam para que servia a vacina, nem se tinha efeito colateral e elas não queriam ser vacinadas por conta disso, elas se revoltaram com violência. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Terceira questão. O voto de cabresto era uma característica de que grupo da República Velha? A. Governadores. B. Jagunços. C. Coronéis. D. Fazendeiros. Alternativa certa é a alternativa C, os coronéis. Como o voto era aberto, eles podiam obrigar as pessoas que trabalhavam nas grandes fazendas, os seus funcionários, a votar em quem eles quisessem, desse jeito fraudando a eleição. Isso era conhecido como voto de cabresto, que a pessoa era obrigada a votar em quem o patrão dela quisesse e não em quem ela achasse que era melhor. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Quarta questão. Identifique o principal produto de exportação no período da República Velha: milho, cana-de-açúcar, leite ou café. Como a gente estava falando nessa aula, o principal produto de exportação é o café, apesar de que nessa época o café começou a perder o seu valor de exportação, o que causou algumas crises no governo, mas o principal produto ainda era o café. A alternativa certa é a alternativa D. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido o conteúdo da aula e na próxima a gente continua conversando sobre República Velha e o que veio depois. Até a próxima!